Salve, salve amizades! Eu sou Matheus Ferreira e esse é o Germinal Cast, o podcast que semeia a revolução. Estudo de caso de número 7 é Neoliberalismo e a Destruição Ambiental. Uno, para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad, en ella, por ella y para ella somos. Pessoal, a gente tem acompanhado aí o avanço do neoliberalismo, das pautas neoliberais até na esfera federal. Isso causou um negacionismo de esquerda, né? Por exemplo, teve um levantamento feito pelo Intercept que registrou uma mudança nos sites oficiais lá nos órgãos do governo, né? Quando se tratava da exploração da foz do Amazonas, mudaram a palavra, né, para margem equatorial do Amazonas, sendo que faz tudo parte da mesma coisa e você tá ligado o que é isso, né? Quando alguém distorce uma palavra ali, faz uma campanha de desinformação, é fake news, né? E aí, tipo assim, a fake news da direita, né, do Bolsonaro não pode, agora da esquerda, pra explorar petróleo ali no Amazonas, aí foda-se, tá ligado? Aí tá liberado. E aí tem um vídeo muito bom no canal do Jones Manuel. Só que aí quem tá falando nesse vídeo é um rapaz chamado... Deixa eu ver o nome certinho dele aqui. Eu não achei o nome do rapaz, mas enfim. O vídeo é no quadro Vozes Livres. E aí tem dois vídeos que é muito interessante sobre esse tema, que é Petróleo na Amazônia, Fake News e Guerra contra a Fauna Marinha. Que aí ele explica os impactos da exploração de petróleo ali naquela região da Foz do Amazonas, inclusive que aí ele explica detalhadamente os impactos ambientais e socioeconômicos para a região com a exploração de petróleo na região, inclusive na fauna marinha, porque assim, só os testes lá da galera procurar esse petróleo já está causando impactos. Porque a perfuração do solo para a exploração de petróleo, ela causa impactos na audição dos bichos, estoura os tímpanos dos bichos, tá ligado? E, isso aí vai dar uma merda muito tremenda, porque o ecossistema tá tudo muito interligado ali, tá ligado? E aí o rapaz, ele também destaca alguns artigos do jornal Nexo, falando sobre o colapso da terra, falando sobre o colapso da pesca artesanal e os impactos nos mangues e nos corais ali, nas redes de proteção da bacia do Amazonas, tá ligado? E aí, cara, tipo assim, impressionante como até mesmo dentro da classe trabalhadora a gente tem uma discussão, né? O Sindicato dos Petroleiros é um dos sindicatos mais politizados do Brasil, tá? E mais combativos também. E aí uma grande maioria, eles estão sendo a favor da exploração do petróleo porque na foz do Amazonas, porque é isso, né? É o papo economicista que gera emprego, gera desenvolvimento e tal, mas, mano, esse petróleo, mano, ele não vai ficar aqui, tá ligado? Tipo assim, o lucro desse petróleo não vai vir pro estado do Amazonas ou da região ali que ele vai ser explorado, tá ligado? Uma grande parcela disso vai ser vendido como petróleo bruto pra refinaria no exterior, tá ligado? Tipo assim, isso não vai diminuir o preço do combustível, vai gerar muito subemprego, tá ligado?
porque é uma região que não tem uma cobertura da hora do Ministério do Trabalho, né, e da fiscalização ambiental, fiscalização trabalhista. Mano, vai dar uma merda muito grande. E é isso, o IBAMA já deu aval, tá ligado? Tá tendo toda uma queda de braços dentro do governo, porque a ministra da Meio Ambiente, né, Marina Silva, tá totalmente contra e tá, tipo, fazendo de tudo pra isso aí não avançar, mas tá avançando, porque, né, quem decide é a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia, aliás, e o IBAMA deu aval. E é engraçado, numa das matérias do Nexo, tem um trecho aqui que fala: a concessão da licença ocorre após anos de embates entre as áreas ambiental e energética do governo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou a decisão do IBAMA, né, de liberar. Já ambientalistas e cientistas criticaram, chamando de duro golpe, às vésperas da COP30, Conferência do Clima, que ocorre em Belém em novembro. Mano, é impressionante, né? Como tipo, é muito hipócrita, sabe? Esse discurso de desenvolvimentista, esse discurso que, como se fosse possível ter as duas coisas juntas, tá ligado? Desenvolvimentismo e desenvolvimentismo econômico, tá ligado? Que no fim, pelo Brasil ser um país de capitalismo independente, não vai gerar benefício quase nenhum pro desenvolvimento das riquezas aqui, tá ligado? Da distribuição de riqueza, do desenvolvimento tecnológico. Enfim, só vai ficar ali explorando e exportando commodity. E tipo assim, esse discurso de que o governo protege o meio ambiente, sabe? Meu, vamos ver aqui, ó. Tem um bagulho chamado Plano Safra. Ó, matéria da Agência Brasil. Matéria de André Verdélio, publicado dia 1º de 7 de 2025. O governo lança plano safra de 516,2 bilhões para o agronegócio. É, galera, ó. Você sabe o que é o plano safra? O plano safra basicamente é um crédito subsidiado para o agronegócio. A maior parte desses dinheiro aí vai, né, pro agronegócio e é isso, está fortalecendo exploração madeireira, extrativista, na fronteira da Amazônia Legal. Está aumentando a exportação de soja, que não beneficia em nada a nossa economia. Exportação de soja e gado para a China, principalmente. Entendeu? Meu, isso acelera o desmatamento, isso acelera uma pá de merda no meio ambiente e também entra em conflito com territórios indígenas. Territórios indígenas, esses que estão sendo massacrados pelos latifundiários. E o governo Lula deu dinheiro para esses caras. Entendeu? É impressionante isso. Teve um monte de denúncias de trabalho análogo à escravidão. E o Ministério Público não consegue, né? O Ministério Público, a polícia, não consegue dar conta de, tipo, resgatar todo mundo que está nessa situação. O Ministério do Trabalho e do Emprego tá numa polêmica fodida lá, porque o ministro, ele pegou um processo... Cara, eu não entendo muito bem a questão jurídica disso, mas basicamente tinha um processo contra a JBS, que é uma empresa aí já conhecida, né, do agronegócio, da agropecuária, e
porra, é uma empresa que está envolvida com vários esquemas de corrupção. E aí, basicamente, eles foram autuados lá com, né, com trabalho análogo à escravidão e você tem tipo uma lista de empresas que estão dentro desse processo aí, tá ligado? Estão sofrendo processo de trabalho análogo à escravidão. E basicamente o ministro pegou para si o processo. Isso aí quer dizer que ele vai observar se é justo condenar a empresa por causa disso. Sem ter que passar pelas instâncias formais. E é terrível esse discurso aí. Esse discurso hipócrita do governo de que não, dá para conciliar desenvolvimento econômico com o meio ambiente e dar benefício social, que isso é bom pro país, é bom pra classe trabalhadora, é o caralho. É mentira, tá ligado? Causa tudo isso aí e destruição ambiental que já tá afetando a nossa vida pra caralho, tá ligado? Mano, e aí todo mundo se pergunta, mas, mano, se a gente deixar de produzir as coisas que a gente precisa, a gente não vai morrer de fome? Mas a questão é que o capitalismo ele produz de forma irracional para gerar lucro para quem é dono dos meios de produção, tá ligado? Mano, se a gente tivesse numa economia socialista, de verdade, tá ligado? Meu, a gente não ia precisar produzir tanta soja assim, tá ligado? Porque é isso, mano, a gente não come soja, quem come soja é gado, tá ligado? A gente não ia consumir tudo isso de gado. Vocês estão entendendo a lógica do capital? É que nem, mano, eu trabalhei numa fábrica de chuveiro um tempo, tá ligado? Mano, tinha dia que a gente fazia mais de 5 mil chuveiros num turno só, tá ligado? Era a meta. 5 mil chuveiros num turno. Tem 3 turnos na porra da fábrica, tá ligado? Isso era uma linha de produção de um tipo específico de chuveiro, tá ligado? Pra onde que ia tanto chuveiro, mano? Tá ligado? É isso, mano. Tipo, não tem necessidade de fabricar tanto chuveiro assim, mas tem a necessidade do patrão fabricar porque ele precisa vender aquilo pra continuar mantendo o lucro dele e por explorando a gente, tá ligado? É assim que o capitalismo funciona. Por que existe tanto desemprego se tem tanto trabalho, tá ligado? Tem tanta coisa pra fazer. É a mesma coisa, tá ligado? Tipo, precisa de um excesso de mão de obra desempregada lá pra regular os salários. Porque senão ninguém ia querer trabalhar pelo salário que se paga. Isso que é o neoliberalismo, os efeitos que ele causa na gente. Ele está destruindo as nossas mentes, as nossas vidas, o nosso lar, tá ligado? Tem gente que tá no governo, que tá com a faca e o queijo na mão, se fala de esquerda, mas a política é totalmente de direita, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, sigam no Spotify, divulguem nosso trabalho, cola com a gente aí, dê sugestões, dicas, críticas aí no comentário. Vamos levar esse debate, sabe? Porque é um bagulho importante. Os links eu vou deixar tudo na descrição, correto? E até o próximo episódio.